Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais, sexta-feira, sextou, né, para quem adora um final de semana, aproveitando e sempre finalizando a semana da melhor forma. Estou aqui com a Fer, lá do Prana, que nos trouxe um assunto e uma convidada super especial. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade, o que não nos contaram, com a Márcia Benevides, que é psicóloga, sexóloga. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto que faz parte, sim, das nossas vidas e sem tabus. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E como sempre, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu e a Fer estamos vestindo Regla nos programas Algo a Mais. Um agradecimento especial à loja. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Super promoção de 10 anos do RP, que a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E ao Restaurante Mascaron, restaurante e cantina. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lembrando também da cantina fantástica de vinhos e outros sabores da Cantina Mascaron. Agora, então, meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Fer, que assunto, que bacana, né? Finalizar mais uma semana em alto astral, né? Finalizando a semana e começando o mês de junho, né? O mês dos namorados. Isso mesmo. Então, sempre bom estar aqui, né, Laura? E hoje trazendo essa minha colega, conheci a Márcia lá em São Paulo, nesse curso que eu trouxe o Prof. Luciano aqui. Então, a Márcia é minha colega lá, junto com o Adamo, que também já esteve por aqui. Então, no primeiro dia de aula, já deu química com essa colega, né? A gente sentou do ladinho, oi, tudo bem, tu é da onde, né? E aí, ela já achou graça do jeito de falar. E aí já rolou aquela química. Então, Laura, que bom estar com ela aqui hoje para falar por esse assunto tão importante para nós e que muitas vezes a gente deixa embaixo do tapete, né? Finge que não vê, mas que é extremamente importante. Pois é, né, Fer? Entendendo um pouquinho que é como vocês já falaram na live de vocês lá do Prana, que é como ir pro dermatologista, é como fazer outras, né, ter o cuidado com o nosso corpo no geral. Então a gente tem tanto medo, tanto tabu de falar sobre, né? Então como é importante. Márcia, muito obrigada por estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que vai ser com certeza muito especial e despertar muitas pessoas. Ah, que bom, eu que agradeço o convite. Quando a gente se conheceu, de fato, é o que a Fê falou, deu liga, né? E quando ela falou, vamos para Veranópolis, falei, bora, vamos lá, né? E ela veio falando do programa na TV, ela sempre manda os links, a gente assiste. Falei para ela que eu falo muito dela e dos trechos que eu vejo de vídeos de vocês, das entrevistas, e eu uso no dia a dia no meu trabalho o tempo todo, Laura, o tempo todo. Gente, eu estava assistindo uma entrevista da minha amiga lá na TV e ela falou isso, ela falou aquilo. Eu acho que é bem importante, tudo que vocês discutem aqui, né, é uma construção. E sexualidade não pode ficar de fora, né? Mas com certeza. Entender um pouquinho sobre essa questão dos medos, né? Também de por que a gente trata, sentir uma dor no dente, eu vou no dentista. Sentir dor de ouvido, eu vou no otorrino, assim, e poxa, se eu tô com algum probleminha nas minhas partes íntimas, daí eu evito. Eu digo, ai, vou tentar dar um jeitinho, ver se, né, pra não precisar ir. E em últimos casos eu vou. Então, como sexóloga, psicóloga, fala um pouquinho sobre essa questão de como as pessoas realmente veem, né? Porque eu imagino que deve chegar, devem ser recorrentes as pessoas que chegam para ti as histórias de que não conseguem se abrir, não podem dizer se tem dor, se tem
tem, se não tem, enfim. Como é que tu vê isso? E não tem prazer, né, Laura, muitas vezes. Então Exato. é isso. Vai para além da questão física, fisiológica, de alguma dificuldade, alguma dor, algum desconforto, uma coceira, que já é difícil, né? Às vezes as pessoas demoram para tratar, para ir em busca do especialista. Imagina as questões que têm a ver com o emocional, com o psicológico, né? Com a questão da sexualidade, que eu sempre falo, que é algo muito amplo. Que as pessoas vivem, às vezes, dentro das relações amorosas, inclusive casamentos de longo prazo, prejuízos na interação dessa intimidade, dessa parte tão importante no casamento, que é a intimidade, porque elas não têm nem com quem falar. Muitas vezes as pessoas nem sabem que existe algum tratamento, algum acompanhamento, uma especialidade para falar dessas questões. O sofrimento com disfunções sexuais, que é quando, né, a situação já está mais agravada. O DSM, que é um código que a gente usa, um manual que a gente usa para poder fazer o diagnóstico das disfunções, das patologias e tal, ele traz que o paciente tem que estar em sofrimento pelo menos 6 meses para a gente poder considerar que aquilo é uma disfunção. Laura, as pessoas chegam no consultório depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos de sofrimento. Eu falo, meu sonho de consumo é receber um paciente que está sofrendo há 6 meses. Nossa, olha, eu estou observando, então tem 6 meses que eu tenho dor, que eu tenho desconforto, não tenho prazer, não tenho o pico máximo de prazer, não tenho orgasmo, e eu vim buscar ajuda. Isso não acontece. Isso acontece na beira de uma separação, depois de muita briga, de muito choro. Então tem toda uma cadeia de comportamentos que vai acontecer em torno dessa dificuldade, que vai derrubando, né? Vai destruindo, inclusive, relacionamentos. Eu falo, gente, a gente precisa falar disso o quanto antes. Com certeza, Fer. E quando a Márcia fala sobre isso, o que a gente percebe? A gente lá no Prana, eu na minha experiência como consteladora e nesse lado todo terapêutico. Quando as pessoas veem, eu quero constelar meu casamento, né? Não tô legal no casamento, ou quero me separar. Quando a gente para pensar o que é que une um casal, né? O que faz um casal ser um casal? A energia afetivo-sexual, que é o que nos difere dos amigos, dos irmãos, dos colegas de trabalho, né? E essas experiências que nós tivemos na infância, né? Tudo isso que a Márcia está trazendo é como se já fosse a causa, o efeito de uma causa. E essa causa, ela vem lá da infância, né? Nossas experiências com a forma que lidavam, né, os nossos cuidadores, pai, mãe, vô, um mano, um primo, lidavam com a nossa sexualidade no sentido de intimidade, que isso é importante, né? Depois a Márcia explica a diferença de a gente conseguir perceber o que é sexo e o que é sexualidade. Então, a minha intimidade, o respeito com o meu corpo. Quantas histórias, Laura, e a Márcia deve ter inúmeras outras, né? Das pessoas virem procurar, eu tenho uma lembrança que eu sentava no colo de um tio e o tio mexia em mim e a minha mamãe não fazia nada. Eu dormia na cama e sentia que o meu papai estava tendo uma ereção e eu me sentia abusada. Então, quanta coisa que acontece com essa criança, né? E com essa criança eu tô dizendo, todos nós experienciamos, né, a sexualidade desde que nascemos, desde que nós chegamos aqui, a intimidade do nosso corpo, quem trocou a nossa fralda, quem nos dava banho. Então, o quanto isso tá ali o tempo todo, e os papais, né, e nós como adultos, a gente poder olhar para essa nossa infância e o que aconteceu lá. E os papais, o vovô, a Dinda, como é bom saber até onde eu posso ir em cada idade e saber que algo talvez lá na minha infância passou de um limite, né? E que eu posso ter isso dentro de mim e para hoje eu posso não ter desejo sexual ou ter dor, né? Ou várias outras disfunções psíquicas, físicas, hormonais que vêm dessas experiências da nossa infância. Então, saber que tem algo em mim que eu posso olhar e curar, e tem profissionais para isso, e que eu posso fazer diferente com as crianças que me rodeiam. Olha que lindo a gente poder entender que sim, que isso existe e que a gente pode olhar para isso com naturalidade e respeito. É que talvez como não se falava muito, esse papo não era aberto, nunca, há anos atrás, falar de uma sexóloga, eu acho que seria até... Sim, pecado, pecado, falta de pudor às vezes, né? Exato. E então, quando se tinha uma questão, não se tinha como tratar ela, né? Se segurava. E hoje, talvez, a gente olha
para pessoas que passaram por questões como essa, como pessoas que hoje podem auxiliar e podem falar, podem cuidar mais e dizer, poxa, isso aconteceu comigo, mas para os meus filhos não vai acontecer. E isso é muito importante também, Laura, no sentido de que um papai e uma mamãe que daqui a pouco mexeu, né, e às vezes foi intencional. E a criança interpreta aquilo como algo que feriu ela. Né? Mas não quer dizer que não aconteçam coisas que já são para prazer mesmo. Mas independente disso, os pais falarem ou os pais não falarem, a forma que foi falado para mim, muitas vezes é a forma de proteção, né? O papai que não falou, que não soube conduzir, ou que não respondeu, ou a mamãe não ter me respondido, eu não sabia o que ia acontecer. Pode ter sido também por proteção. A mamãe diz, não vou falar, que não vou expor. Como eu vou abordar esse assunto? Então, que bom que hoje, né, no ano 2022, tem profissionais como a Márcia e em outras linhas, né, entendendo como funciona isso no nosso psiquismo, no nosso corpo, para que a gente tenha essa orientação daquilo que já aconteceu e daquilo que pode ser diferente daqui para frente. Tá certo. E entendendo um pouquinho, Márcia, sexualidade e sexo. Essa é uma ótima pergunta, sabe, Laura? Porque eu sempre falo nas palestras, né, que quando eu falo, tem que falar de sexualidade com as crianças desde bebê, começa no dá licença para trocar fralda, a mamãe vai limpar, enfim, as pessoas escutam. Eu falo, vamos falar de sexualidade com as crianças, com os bebês, né, com os adolescentes, as pessoas escutam a Márcia falando, vamos falar de sexo. E aí torcem o nariz. Eu não estou dizendo vamos falar de sexo, né? Porque eu sempre digo, sexo a gente não precisa falar, a gente não precisa ensinar. O corpo, na hora certa, vai descobrir os caminhos para, né? Mas a gente precisa falar da sexualidade, que, como a Fer falou, é algo muito amplo. Envolve uma questão, uma amplitude psicológica gigante. Tem a ver com a autoestima, com a forma que eu olho para o meu gênero, para o meu corpo, para a forma que eu me toco, sinto o toque que eu recebo e a forma que eu vou lidar com o outro. Quando a gente fala da sexualidade, Laura, a gente consegue trabalhar a questão da proteção, né? A gente deixa crianças e adolescentes menos vulneráveis para relacionamentos abusivos, que tem aos montes, para o próprio abuso, que a gente fala muito da ofensa sexual, né? Eu fico falando de abuso, orientação, ofensa, enfim, e vou explicando um pouco dos conceitos, porque as pessoas falam, tá, ofensa sexual, é o abuso sexual? É o que até agora a gente vem chamando de abuso sexual. A luta para trocar o conceito, o nome, vem em função de abuso é usar em excesso. Então, pode usar, mas não pode usar em excesso. Não pode usar. Então, é ofensa, que é o que a Fer falou. A criança se sente ofendida com algo que, de repente, não foi intencional, ou, sim, foi intencional. E existe também aqueles casos onde foi intencional e a criança não se sentiu ofendida. Ela curtiu a brincadeira, as cosquinhas, a interação, aquele carinho privado e especial do tio, que é só com você. E aí é quando ela cresce, que ela se dá conta, como a Fernanda falou no início, eu sentava no colo do tio, do vô, a babá me manipulava, aquilo foi um abuso. E aí vem a consciência e a culpa, e que vai impactar nos relacionamentos, muitas vezes amorosos. E aí como que vamos pensar lá na frente, essa mãe ou esse pai vai falar sobre esse assunto com a criança, com o filho? Não vai falar, né? Ela vai estar sempre assim, não dorme e não acorda um dia sem pensar, eu preciso cuidar disso. Mas não sabe como, não sabe onde, não sabe por onde começar. E aí ela deixa para o dia seguinte, para o dia seguinte, para o dia seguinte. E quando a gente pisca, as histórias estão se repetindo, né? Então, o melhor caminho é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos falar do tema, né? Vamos trazer para uma coisa mais natural para as pessoas terem acesso, né, Laura? E para que a gente possa... eu estive numa formação numa palestra com a Márcia ontem à noite. E teve uma colocação que ela fez que eu achei muito bacana, que o interessante é poder tratar os pais para ver os filhos saudáveis, né? Então a gente vê que tem todo esse lado de que quando o casal é saudável, sabe falar sobre, enfim, a gente percebe que sim, acabam tendo filhos saudáveis e que sabem se cuidar. Né? Então, Márcia,
Aqui, a Duda tá fazendo sinais pra ela ajeitar. Eu acredito que seja aqui, Duda. Isso. Obrigada, Duda. Duda linda. Mas ótimo. E aí a produção vai falando, olha, faz isso, faz aquilo, mas a gente não tá entendendo nada, produção. E é isso que deixa lindo esse programa, porque daí a gente pode ser natural, Sim. né? Porque senão fica aquele nervoso. É que bom, até o meu cabelo não tá legal aqui. É isso. Adoro. Agora, até inclusive, né, nessa brincadeira me chamaram o comercial. Então, Márcia, a seguir, quando voltarmos do comercial, vamos falar sobre os casais para poderem, né, entrar nesse mundo de viver uma sexualidade legal e poder repassar isso para a família e para que a gente possa ter filhos saudáveis que possam, né? Então, pessoal, fica conosco. A seguir, a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniacel em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre sexualidade, o que não nos contaram. E eu estou aqui com a Fernanda, lá do Prana, trazendo esse tema que é muito especial e bem colocado por ela, o porquê da importância de estarmos falando. Inclusive porque estamos chegando no mês de junho, né, Fer? Dia dos Namorados está vindo, então... A gente sabe que namorar é gostoso e isso é para casais, a gente fala que... Não é porque tu é casado e que tu estás nos seus 20, 30 anos de casamento que tu não namora. Isso é uma coisa, é uma base, é um pilar que faz parte e precisa estar aproveitando e valorizar a cada dia, inclusive. E agora, então, pra gente poder voltar pra esse papo, né, Márcia? Na realidade, a gente começou e eu tava tão motivada, eu nem pedi pra ela se apresentar e dizer da onde ela é, porque ela tá vindo de longe, gente, pra falar conosco. Márcia, por favor. De Indaiatuba, no interior de São Paulo, uma cidade próxima a Campinas, né? Estamos com um probleminha, produção, a gente não está entendendo. Um segundinho. O áudio dela, Duda.
Só um segundinho, pessoal, que vamos dar uma ajeitadinha aqui. Enquanto isso, que ela dá uma olhadinha no mic da convidada, a Fer, essa questão, né, de falar sobre, e o que eu vou falar com a convidada aqui, com a Márcia, sobre a questão dos filhos, né, dos casais. Como tu vê também os casais, porque recebendo, e vamos constelar o nosso casamento, né? E isso que tu falou exatamente dos filhos, vamos lá no bíblico de novo, né? Sabe que eu gosto muito de linkar o manual de instruções para mim, que são os livros sagrados, né? Conhecerei os males dos pais nos filhos. Né? Sistemicamente, primeiro o casal, depois os filhos. Sistemicamente, esse casal se encontra, né? E aí se forma a família. Então, toda a família, ela vem de um casal. E esse filho, ele traz o pai e a mãe em um só corpo, em um só sangue. Então, quanto mais esse casal está alinhado energeticamente, né? Eles estão se olhando nos olhos e juntos olham para os filhos. Muitas vezes, vou constelar o casamento. E aí tu já percebe que existe ali uma troca de lugares com o filho, né? A mãe acaba sendo mais mãe que esposa, né? Eu sempre pergunto quando alguém vem constelar o casamento e aí vai falar, nós temos filhos e tal, né? E quem ganha o primeiro beijo quando chega em casa? Né? Claro que é o filho. Quando meu marido chega, eu já quero que ele dê um beijo no filho. Sistemicamente, o primeiro beijo é de quem? Quem veio antes? Para que esse filho tenha nascido, né? O casal precisou se encontrar primeiro. Então, o primeiro beijo, quando eu chego em casa, é do companheiro e da companheira, depois o filho. E convido as pessoas que estão assistindo o programa para fazer um teste. Olhem para o filho de vocês, quando vocês chegarem em casa e se beijarem primeiro. O filho olha aquilo como amor. Ele se encanta de ver os pais, né, trocando afeto. Então, prestem atenção, façam um teste, já vale o desafio aqui. Olha que bacana, maravilha. E agora o mic ok da Márcia. Márcia, então, mas só para finalizar, tu vieste de Indaiatuba, próximo ali de Campinas, interior de São Paulo. Ela disse um lugarzinho bem pequeno, 260 mil habitantes, né? Então, é uma cidade pequena, 260 mil habitantes. Mas comparado à nossa região, né, é mais do que o que engloba a Conecta, né, as 13 cidades, então tu vê, né, mas bacana. Márcia, agora então pra gente poder falar um pouquinho sobre a questão aqui, como a Fer fala sobre o casal estar saudável, né? Então, eu achei muito bonito quando tu fizesse essa colocação. Então, fala pra nós. Que foi o meu desafio, né? Quando eu tava contando ali ontem na palestra, eu falei que eu atendia crianças e adolescentes e fui gradativamente parando de atender. Falei, não, eu vou cuidar dos casais. Vou parar de atender crianças e adolescentes e não pelas crianças. A minha decisão de parar foi muito mais pela conduta dos pais, né? De como os pais estavam atuando no lugar de pais. E eu falei, eu vou estudar casais e vou trabalhar com eles. Se eu trabalhar com eles, as crianças vão ficar mais saudáveis, né? E foi o meu movimento. E foi aí que eu cheguei na sexualidade. Porque trabalhando com casais, não tem como, é o que a Fer falou, o que diferencia um casal romântico de qualquer outra dupla é a intimidade, a relação com relação sexual ou não, com penetração ou não, porque esse é um caso à parte também, por conta das disfunções que imperam a dor ou a disfunção erétil, né? Então também tem questões que a gente olha para isso, é importante. Mas eu falei, eu vou cuidar disso, e então para cuidar disso de um lugar de conhecimento, também adoro estudar, fui estudar sexualidade, e aí cheguei nisso, Laura. Mudou minha vida 180 graus. E porque quando o casal descobre vários pilares que eles são realmente muito importantes, e eles acabam, porque quando a gente fala sobre ter filhos, né, e o nosso medo, porque eu não vejo, acredito que todo pai, mãe, acaba passando por situações como: o que eu vou fazer para que o meu filho, enquanto não estiver sob a minha visão, possa estar se cuidando, né? Mas né? Se eu estou com medo de falar com ele sobre, né? Então eu tenho uma barreira, e não consigo conversar com eles por tudo que pode acontecer, enfim.
como a gente pode começar aos poucos, para quem tem um pouco de receio, que foi criado de uma maneira diferente, mas que pode talvez estar começando a introduzir a questão da sexualidade na vida da criança? Eu falo sempre que o primeiro ponto é começar conversando entre os adultos. Seja o casal, né? Como a Fê falou, quem veio primeiro. Seja com amigos, na escola, em ambientes seguros, onde a conversa vai acontecer, baseada nos mesmos valores e princípios, pelo menos parecidos. Porque nenhum adulto vai conseguir falar com a criança ou adolescente do lugar do zero. Eu nunca falo sobre, eu não sei falar, eu não sei nem o que perguntar, eu não sei quais são os riscos, né? Que perguntas podem aparecer, eu não vou saber responder. Então eu diria, comece olhando para o tema. Leia, estuda, né? Hoje a internet tem muita coisa, a gente só precisa filtrar o que é, né? Correto, o que não é, saudável, adequado ou não. E depois de trabalhar isso na esfera ainda dos adultos, eu falo que a melhor forma de trabalhar isso com crianças e adolescentes é comendo pelas beiradas, não sei se é uma expressão que vocês usam muito aqui no Sul. Vai pelas perguntas, né? Como que tá para você na escola, a relação com os amiguinhos, o que vocês têm pensado, ou discutido, ou brincado? A própria criança traz, às vezes, né? Ah, fulaninho tá paquerando o ciclano, né? Ah, minha amiga deu a mão pro amiguinho. Então, vai muito de acordo com a faixa etária da criança e vai perguntando, como estão as coisas? Ah, outro dia você me contou uma história, que a criança vai soltando, né? A criança, o adolescente, ela vai soltando. Por que ela para de falar? Porque a reação do adulto, muitas vezes, é o que você falou, né? Não sei como falar, então não vamos falar desse assunto. E aí ela acaba se sentindo podada, não traz mais o assunto. Se o adulto está preparado para, fale mais sobre isso, vamos conversar sobre como você se sentiu quando o amiguinho pôs a mão em você, ou como você se sentiu quando o outro abraçou para falar oi para amiguinho e não te abraçou. Então são conversas sutis que a gente vai falar a respeito da autoestima, a respeito desse lugar onde o corpo físico está e que sensações ele tem. E aí a gente vai aprofundando à medida que as crianças vão crescendo. Quando falam assim, Laura, mas meu filho já é adolescente, Márcia, eu acho que agora a conversa já tem que ser um pouco mais, né? Como que eu vou fazer? Com as meninas ou com os meninos? Eu sempre parto do princípio de vamos olhar para a saúde física, né? E para a saúde emocional. Olha, você está chegando numa fase em que o corpo está cheio de transformações. E junto com as transformações do corpo, tem as transformações sociais, que ocorrem nos grupos, as interações. Você precisa de ajuda para lidar com isso? Como que tá para você interagir com seus pares? Como que você está se sentindo com o seu corpo físico que está passando por transformações? De mudança, nascimento de pelos, a primeira menstruação, a TPM das meninas que estão chegando, né? Aquela alteração hormonal que estão chegando na primeira menstruação. Então a gente parte falando de saúde, Laura, é muito mais saudável, mais natural, mais fácil do que a gente pensa quando pensa, meu Deus, eu vou falar de sexo. É como não engravidar, como não pegar HIV, como não pegar gonorreia. Não é disso que a gente precisa falar, né? Certo. Porque se a gente fala do cuidado com o corpo, a gente vai chegar nesse ponto, né? Nas orientações. Olha só. Então, para ver como a sexualidade é algo bem diferente, né? É bem amplo, mas é algo que é diferente de abordar outros assuntos que o corpo vai ensinar com o tempo, mas é que a partir disso as crianças vão formando suas percepções, suas ideias sobre, e talvez terão, né, a gente espera que tenham cuidado com o seu corpo, que pensem antes de fazer qualquer coisa. Então, é a partir disso, né, a partir da saúde, a partir do que realmente acontece, faz parte, ninguém vai fugir disso, né, então... A sexualidade, ela fala sobre a gente... A forma com que a gente olha e é olhado. A forma com que a gente fala e ouve. Sim. Né? Então, são os nossos 5 sentidos ali, que é uma exposição do tempo todo, né? Em qualquer situação, eu posso estar vendo como eu me sinto, como eu me percebo mediante as coisas, do que propriamente o ato sexual, né? Então, quantas coisas giram em torno disso? E uma máxima, né, que nós usamos, que vem da PNL, é que ninguém pode dar o que não tem, né? Então, quando a Márcia disse, eu ia com as crianças, aí eu olhava as dinâmicas dos pais, e aí eu vi que eu precisava ir nos pais, né? Então, poxa, se eu estou com vergonha de falar com os meus filhos sobre isso, nossa, se só em pensar eu passo mal, eu não sei. Poxa, então será que eu também não estou precisando olhar para minha própria infância, para minha própria juventude e curar algo em mim? Porque o que o fruto vai trazer, né? O fruto vai trazer, a máxima do Hellinger fala que os filhos caminham
para aquilo que os pais olham e excluem. Então, o pai e a mãe, o dindo, né, a tia, enfim, o cuidador que está ali, o orientador, o responsável, ele vai estar, através das crianças, podendo ter a sua própria percepção. Como eu vou falar de algo que para mim é dolorido? Como eu vou te orientar, Laura? Como, Laura, tu vai chegar aqui e apresentar o programa? Vamos usar uma outra analogia. Se tu não sabe como funciona a câmera, se como é o som do microfone, como é a postura de um apresentador. Então, como tu vai entregar algo para quem está assistindo, se tu não tem? Então, através dessas perguntas, dos desafios dos filhos, os pais podem ter a autopercepção daquilo que eles precisam de cura. Né? Porque para que eu possa entregar algo a alguém, eu preciso ter isso. Eu preciso... Nossa, como esse assunto é para mim? Como eu vou pedir ao meu filho que tome cuidado com a bebida alcoólica ou que ele dirija com cuidado se eu sou imprudente e me excedo na bebida? Então, não só na sexualidade, mas num contexto geral. Tudo aquilo que é um desafio para os pais, os filhos vão apresentar. Então, a gente fala, essa gurizada hoje, desse jeito, Aí tu respira, né? Gurizada hoje. Aí a Márcia traz o exemplo, e antigamente, as obras de arte, que traziam sexo explícito. Não é hoje. Se isso está se mostrando, que é o que nós estudamos nos campos morfogenéticos das constelações, tudo que se apresenta é informação do campo. Então, se esses filhos hoje, se a juventude hoje apresenta isso, aonde isso está no inconsciente coletivo dos antepassados? Se o filho está tendo esse comportamento na escola, da onde vem isso do sistema familiar dessa criança? Poxa, a mamãe está se colocando num lugar de, eu não consigo passar daqui. Poxa, então vamos procurar um profissional, como tu disse no início da entrevista, né? Tô com dor no olho, vou no oculista. Se eu estou tendo um desafio da intimidade na nossa casa, então nós vamos procurar profissionais que nos orientem a isso. E olha que lindo a gente saber que hoje é possível. Né? Então, que esse programa de hoje, assim como o intuito sempre das nossas sextas-feiras aqui, possa tocar no coração de alguém e dizer assim, nossa, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Salientando sempre, né? A única alma que a gente salva é a nossa. Podemos ser pais, né, dindos, vovós, e olhar por esses netos, por esses filhos e orientar de uma forma diferente. Mas lembrando que o nosso processo de cura, somos nós que precisamos olhar. E que esses desafios diários, eles vêm para que a gente possa perceber isso e fazer alguma coisa diferente, né? Sabe que em tudo, né, Fer, quando tu fala que nós somos podemos nos salvar, né, somos os únicos que podemos nos valorizar, enfim, porque esperar do outro, talvez a gente se coloca na situação de vítima sempre, né, porque eu espero do outro alguma coisa e como ele não me dá, então eu não resolvo a minha vida por causa disso, né, e nisso eu percebo que existem várias coisas que a gente por vezes, para poder dar aos outros, a gente se abdica de tanta coisa que eu digo, como poderia ser tão bom para nós podermos estar... Porque o pessoal fala, não, meus filhos em primeiro lugar. Eu digo, em primeiro lugar eu. Depois meus filhos, porque se eu não estiver saudável, se eu não estiver feliz, eu vou ter que filhos. Eu vou poder dar tudo para eles economicamente, mas se eu não estiver bem, né? Então, tem esse lado de que eu acredito que esteja permeando por todos E mais uma vez é bíblico, né, Laura? Ame ao próximo como a ti mesmo. É isso aí. E não é porque a gente não ama, né? Então, é uma situação. E quando a gente fala sobre o que não nos contaram, falando sobre casais, né? Porque a gente falou agora filhos, a gente falou de família, beleza, mas agora a gente vai falar de casais, né? Então, Márcia, o que a gente pode pontuar que não nos contaram em relação à sexualidade? Primeira coisa, deixa eu perguntar o que eu posso falar esse horário. Tem pi? Qualquer coisa o Jeff faz um pi. Tem vários pis aqui. Eu posso contar? Tem pi? Ó, isso, olha lá. Porque, na verdade, é isso, né? A gente falando desse lugar do sexo ou da sexualidade na vida dos adultos que foram criados à margem dos tabus, do que é feio, do que é sujo. Então, nunca é dito sobre prazer, né, Laura? É sempre
falado sobre prevenção, sobre evitar a gravidez, sobre cuidado para não ficar doente. Tem doenças que não têm cura e vão aparecer fisicamente. Então, culturalmente, socialmente, tem impacto. Mas ninguém tem... não é que ninguém, não vamos generalizar, porque, como diz minha amiga, ninguém é muita gente, né? As pessoas têm dificuldades, é desafiador para as pessoas falar do prazer, né? E aí, o que acontece? A gente foi educado a se ocupar com outras coisas, né? Então, eu vou ser a boa mãe, eu vou ser a boa profissional, eu vou manter a minha casa impecável, eu vou cuidar, vamos falar um pouco do feminino. Eu vou cuidar de 1001 tarefas. Inventaram aí em algum momento da história que a gente tem que ser a guerreira, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. O que as mulheres fizeram, a grande maioria das mulheres? Colocaram a intimidade no final da lista. Então, depois que eu for a boa mãe, a boa dona de casa, a boa profissional, eu vou pensar, porque é prazer. E primeiro a obrigação, depois o prazer. E aí o sexo ficou lá embaixo, né? A intimidade ficou lá embaixo. A gente só esquece que os meninos foram criados de forma diferente. Então, para nós foi ensinado, espere, seja conquistada, seja seduzida, espera o príncipe chegar, né? Os contos de fadas trouxeram isso por muitos anos, agora que eles estão mudando, né? Agora as princesas não querem mais príncipe, elas querem salvar o reino, né? Elas querem ir para o mundo. Mas enquanto a gente foi ensinada a esperar, os meninos foram ensinados a caçar, né? Vai buscar, tem que conquistar, tem que seduzir. Então, eles vêm com uma pegada para o relacionamento, e aí chegando no relacionamento de médio e longo prazo, nos casamentos, onde sexo é muito importante. Tá lá no ponto, né? É prioridade. Então, as pesquisas mostram, tem umas pesquisas que eu gosto muito na sexualidade, que a mulher prefere dormir do que ter intimidade. Os homens deixam de comer para ter intimidade. E aí isso fica assim, né? E aí, por que tem a coisa do não nos contaram? Talvez eu conte aí depois do intervalo um pouquinho mais. Porque a disparidade, né? Ficou muito discrepante o que é o objetivo do homem ou o que é o objetivo da mulher dentro do contexto, pensando aí nas relações heteroafetivas, né? Com relação a prazer. Porque se o homem está cansado e estressado, ele vai querer relaxar e ele vai buscar prazer. A mulher primeiro faz todas as obrigações, dorme exausta, mas não é um bom dia para o prazer. Para a mulher, e os homens falam assim, Márcia, é muito difícil. A lua tem que estar no lugar certo, o sol tem que estar na temperatura exata, as estrelas, tem que estar tudo muito alinhado no universo para a mulher estar pronta e a intimidade passar lá para cima, né? E quando a gente escuta isso, eu falo, acho que é verdade, eu vejo isso acontecendo muitas vezes, né? Aí entra o que não nos contaram, né, Laura, que ninguém falou de prazer. A mulher não sabe como encontrar prazer, muitas vezes, na intimidade. Então, ela vai para agradar o outro, porque foi ensinado para ela que se ela não agradar, ele procura fora. E se ele procurar fora, a culpa é dela de novo. Se ela não é boa mãe, a culpa é dela. Se a criança foi com a roupa amassada para a escola, a culpa é dela. Se, né, tudo a culpa é dela. E se ela não fizer presença na intimidade e ele sentir falta, a culpa é dela. Então ela vai muito mais para minimizar a culpa e agradar o outro, o desejo do outro, do que o próprio, né? Então ela não conhece o próprio corpo. Ela não sabe que tem um órgão que foi feito só para o prazer. Muitas mulheres nem sabem da existência de um clitóris, como o clitóris funciona, que o clitóris tem que ter ereção tal qual o órgão masculino, né? Então tem um monte de coisa que não contaram. Olha aí, a gente realmente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente volta para continuar falando sem pis, né? Sobre sexualidade. Então fica conosco, a seguir a gente retorna. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Não, menina, aqui você tem que contar. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje. O nosso papo aqui no intervalo, ele continua. Que coisa mais gostosa. E hoje falando aqui sobre sexualidade, o que não nos contaram. E a gente vê que realmente existem barreiras dentro de várias questões que a gente pensa assim, não, mas é normal a gente não falar sobre isso. É normal não se abrir. É normal não se abrir pro parceiro. Né? Eu digo, como é que eu vou dizer pra ele que eu tô com dor? Dizendo, poxa, né? Dizendo, olha, assim, não foi legal, vamos tentar diferente, coisa assim. Mas tem muita gente que diz que tem, talvez, esse receio bem como tu colocaste, de se eu não fizer tudo o que ele quer, eu posso perder ele, né? Então ele pode procurar fora. Então tem essas máximas, né, do nosso comportamento que batem a porta quando a gente começa a ver que as coisas não andam bem. E depois de uma noite bem prazerosa com o nosso marido, tem coisa melhor do que levantar, né? Oh, poxa, tudo anda bem, tudo tá certo, porque é um dos pilares, né, Márcia? Sim, é um pilar e é um pilar importante, sabe, Laura? Pensando não só nessa interação emocional, afetiva, emocional, sexual, mas fisicamente falando, né? O corpo libera hormônios de prazer. É prazeroso você estar numa situação onde você se sente cuidada, agradada, né? Sabe aquela coisa do carinho, que pode ser um carinho sutil, pode ser uma pegada diferente, e aí vai para o prazer de cada um, né? Dentro do combinado que existe entre aquela parceria, né? O que precisa é se conversar, é falar. Então as pessoas têm muita facilidade para falar das contas, para reclamar de sogra, papagaio, periquito e tudo mais, para reclamar ou comentar sobre a educação dos filhos, mas elas nunca têm tempo ou espaço, mas por trás disso não tem condições, muitas vezes, para falar da intimidade, né? Do que eu quero, do que eu desejo, de uma fantasia, né? A gente não precisa imaginar que é algo, nossa, eu brinco com os meus pacientes, não estou dizendo que precisa pendurar no ventilador e fazer, não é isso. A gente precisa falar do que está fazendo falta, do que é bom, daquilo que funcionou na noite anterior e que vale a pena, né, tentar de novo. Porque, Laura, o que acontece por trás dessa falta de informação? Então, não tem prazer. Se não tem prazer, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar com a barriga o máximo que eu puder. Eu vou namorar amanhã de novo? Não, né? Eu vou dormir. Esses dias a gente escutou de uma amiga, inclusive lá na nossa pós e tal, e depois eu fiquei pensando, sabe, eu nunca tinha escutado isso em um bate-papo, dando exemplos e tal. Ela usou uma expressão que ela comentou e eu nunca tinha pensado nisso. Sabe posso falar, aquele sexo que não vale o banho, né? Quando ela falou que não vale o banho, oi? Peraí, a máxima de psicóloga, fale mais sobre isso. E ela falou, sabe aquele sexo que foi tão ruim, que você fica pensando, nossa, depois disso eu ainda vou ter que tomar banho, né? Pra ir dormir, ou pra trabalhar, ou pra, né, estar bem de novo. Não vale o banho, então cadê o prazer? E aí quando a gente volta um pouquinho, não tem prazer, porque eu não sei como funciona o meu corpo,
porque eu não sei dizer assim eu não gosto, assim eu gosto, né? Olha como para o masculino isso for permitido, Laura. Se eles estão numa relação íntima ali, e eles não estão gostando de alguma coisa, eles se posicionam, eles não precisam falar nada, eles conduzem a mão, o corpo, a parceira, mudam a posição no corpo deles. O que a mulher muitas vezes vai fazer? Ai, mas eu acho que ele quer assim, né? Ai, se eu mudar? Não, acho que eu não posso. Nossa, mas assim não tá legal. Ela não se posiciona. Ela não pega a mão para mostrar onde eu quero, de que forma eu quero. O corpo dela muitas vezes nem se mexe, né? Então são aqueles casais que estão vivendo a intimidade de uma forma coreografada. Começa assim, faz assim, termina assim e vamos dormir. Né? E aí tem uma coisa que não nos contaram, que tem a ver com o ciclo de resposta sexual humana. A gente passa por etapas. Uma das etapas que eu falo que eu acho que é fundamental é a última, que é o período da resolução. Então é assim, ó, primeiro começaram lá com a coisa da excitação. A excitação é quando o corpo está se preparando para vivenciar essa experiência, né? Depois veio picos de orgasmo, que é o pico máximo de prazer dentro daquela relação. A fase de resolução, que é quando o corpo vai voltar para o estado inicial. Então, o que inchou, desincha, o que lubrificou, né, para de lubrificar, batimento cardíaco, respiração, volta tudo para o estágio inicial na fase da resolução. Isso foi apresentado para a gente no final da década de 60, em 66, final da década de 60, a gente teve esse estudo de Master e Johnson trazendo esse ciclo de resposta, sabe? No final da década de 70, quase 10 anos depois, vem a Kaplan, uma outra estudiosa ali da sexualidade, ela fala, olha, não é bem assim não. A excitação, que é essa fase onde o corpo já está produzindo o que precisa produzir para a relação acontecer, não acontece com as mulheres no primeiro movimento. As mulheres, principalmente aquelas que estão numa relação de médio e longo prazo, elas precisam desejar. Se elas não desejarem essa intimidade, o corpo não vai reagir. Então, são mulheres que vão para essa relação sem estar lubrificada, sem ter mudança corporal, o canal vaginal não se preparou, o útero não se deslocou, porque existe todo um deslocamento do útero para o colo do útero não ser atingido numa penetração, por exemplo. Nada disso foi dito pra gente, né? E se a mulher não deseja, não tem excitação. Se não tem excitação, não vai ter orgasmo. Se não tem orgasmo, não valeu o banho, sabe? E aí eu vou querer de novo? Não vou. Sim. Por que eu falo que a fase da resolução é tão importante, Laura? Porque aí as pessoas falam, ah, Márcia, mas o orgasmo é mais importante. A resolução é quando tá voltando ao normal. É quando você se conecta com a parceria e fala, ah, é por isso que eu tô com ela. É por isso que eu tô com ele. É por isso que eu estou nessa relação. Eu quero estar aqui amanhã de novo e de novo. O que acontece na fase da resolução para muitos casais, né? Na relação de médio e longo prazo? Um pega o celular, o outro vira para o lado e vai dormir, o outro vai tomar banho, corre fazer xixi e não tem troca, né? Então é aquela coisa do ato pelo ato. Cadê a cola? Cadê aquilo que vai conectar o casal? O que faz bem. É o que faz bem. Eu falo, gente, a resolução é uma parte importantíssima, tal qual o desejo, tal qual a excitação, tal qual o orgasmo. Cada uma tem seu lugar, como diz minha amiga. Não, e falar da sexualidade, a gente, claro, aqui a gente fala que o sexo sim é um pilar, porque se ele não existisse o nosso corpo, ele não seria feito para isso, né? Então, assim, se não existisse, Laura, não tinha nem nascido humanos aqui, né? Exato. Então, assim, ele faz parte, a gente precisa dar lugar para ele aí. E a gente sabe, também não é tudo, óbvio, como tudo é um complemento. Porque a gente sabe que a conta que custa R$50, no dia seguinte, se o casal não está bem resolvido, ela vai custar 200, né? Porque o casal já não tá de bem um com o outro, vai então somatizando. Vai somatizando, né? Então, a gente sabe que hoje a gente fala sobre esse pilar e a gente diz que sim, ele faz parte e ele precisa existir. Agora, se ele não é tudo, óbvio, porque a gente tem a questão da cola, que não é só ali o momento, né? É o antes, é o depois, é gostoso de estar junto. É o simplesmente, por vezes, ir pra cama e dormir de conchinha bem abraçado e estar realizado com isso também. Isso faz parte da sexualidade também, né? É uma parte importantíssima, né? Como que eu me sinto abraçada de conchinha aqui nessa parceria, né? E é um conjunto de coisas, porque só ter a química para uma intimidade top não sustenta uma relação, não paga as contas, não educa filhos, né? Exato. Não traz saúde nem mental, nem emocional, nem nada, nem financeira para a família. Então, é o que você falou, é um pilar importante, mas faz parte de um conjunto, né? Pois é. A gente só precisa dar importância. E nós vemos isso porque a busca, a gente fala, né? Existem várias questões que
para que a nossa vida vá realmente para frente, a gente precisa que estejam de acordo, andando. Então, se algo não está legal, como a gente fala, o amor, né, o dinheiro, a saúde, são pilares que, né, eles sustentam também a nossa vida. Quando a gente percebe, Fer, que a gente começa a procurar terapias para entender algo que está mais na cara do que bigode, né? Então, né? Para que realmente a gente traga para o consciente, né? O inconsciente, né? Essa questão de, poxa, se eu sei que o meu dia a dia com meu marido não tá legal, eu vou lá fazer uma constelação para entender isso, né? Mas são coisas que é bacana também, talvez, estar colocando aqui, porque quando as pessoas não sabem o que está acontecendo. E não só a constelação, não, né, Laura? Um psicólogo, um psiquiatra, às vezes o pastor, o padre, são tantos recursos. São todas as terapias, né? Tantos recursos hoje que a gente tem para isso. E antes, quando tu falou sobre quando a gente tem uma noite de amor, né? Cada feliz. Quando tem alguém que nos dê um olhar diferente, como isso nos faz sentir viva. Né? Quantas pessoas que estão lá num casamento, aí se separam e conhecem uma pessoa, mas sabe que não tá amando ou algo assim, mas ele me faz eu me sentir viva, mas ela me faz eu me sentir viva. Porque essa energia, a energia afetivo-sexual, é a energia mais forte entre os humanos, a energia mais forte da Terra, da matéria. Por quê? O dia que a energia afetivo-sexual termina, param de nascer humanos. Né? Então, é a energia da vida. Então, quanto isso está interligado e quanto isso faz nós nos sentirmos vivos, felizes, o hormônio da ocitocina, né? A ocitocina faz a gente se sentir amado. E o que nós queremos aqui na Terra, se não nos sentirmos amados? Ser importantes, né? Sentir que alguém me ama. E tem algo incrível que eu vou dizer, a Márcia não pode finalizar esse programa sem falar sobre isso, porque o dia que ela me falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso, né? Já notou que aqui a admiração é recíproca, né, Laura? Ela me manda de lá e eu mando daqui. Ela disse, Fer, as preliminares começam quando termina a última relação. Olha que lindo isso, né? Quando eu falo isso, Laura, as pessoas, eu adoro. Eu fiz isso essa semana com um paciente que, se assistir o vídeo, ele vai falar, fui eu. Que eu tava falando de preliminar e tal, e a esposa, além de participar da terapia de casal comigo, ela participa dos grupos de terapia sexual que eu conduzo com mulheres, né? E ela já sabia o que eu ia dizer sobre preliminares. E aí eu perguntei pro marido, né? Tá, mas a gente tava falando dessa parte do casamento, enfim. E o que é para você uma boa preliminar? Aí ele falou uma modalidade do sexo em si, acho que não tá pro horário, né? Ele respondeu, eu falei, não, isso é sexo. Qual é a preliminar? Ah, então a massagem, a massagem quando? Não, ali na hora, não, isso é sexo. Qual é a preliminar? E ele foi me falando várias coisas, beijo, abraço, sexo oral, enfim, todas as possibilidades para dizer que era preliminar, e eu fui rebatendo, não, isso é sexo. O que é preliminar? Isso é sexo. Chegou uma hora ele, não sei, eu falo assim, ó. Preliminar é tudo o que acontece quando termina uma relação sexual antes de começar a próxima. Aí alguns viram pra mim, Laura, e falam assim, eu atendo muitos homens, né? Márcia, lá em casa leva 3 meses. Tudo o que acontece nesses 3 meses de intervalo é preliminar. Você tá elogiando, vocês estão brigando, estão se criticando, o que vocês estão fazendo? Porque o que acontece na hora da interação é sexo. Se a gente for pensar que beijo na boca, que massagem, que toque, que cafuné, que carinho, qualquer modalidade dentro do sexo é preliminar, o que é sexo? Sexo é um órgão masculino penetrando um órgão feminino? Aí a gente reduz o sexo só para isso, né? Então, quando eu explico, parece que sai um pano da frente e fala, entendi por que eu não tô namorando lá em casa. Porque as preliminares estão na base, hoje vai ter? Vai rolar? Nossa, faz um tempão que a gente não dá uma, né? E olha a forma de trabalhar com um feminino que aprendeu que tinha que ser seduzido, conquistado, que vive assistindo filme de romance, que se encanta nas novelas mexicanas e não sei o quê. Então, assim, desta forma, não vai acontecer. Porque lembra, a mulher precisa desejar. Que mulher vai desejar a hora marcada? Olha, hoje tem, porque é uma semana, né? Não. E o que eu falo para os meus pacientes? Se você tem uma mulher controladora e você quer o antissexo, depois vocês colocam os pis aí, gente. O antissexo não quer namorar. Você diz assim, hoje vai rolar? Vamos dar uma? Poxa vida, põe as crianças para dormir, hoje tem.
Porque não vai rolar. O sexo para a mulher, e eu brinco, se a mulher for controladora, tem que ser conquistado. Porque se você pediu, marcou hora, acabou a graça. Acabou a graça, né? Eu tive um paciente no passado, e a primeira vez que a Ana Canosa foi fazer uma apresentação lá na minha clínica, a Ana Canosa é sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais, é a minha referência em sexualidade, sabe? Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E ela veio uma vez fazer uma palestra para inaugurar o auditório, e primeiro foi só com as mulheres, a gente fez 2 grupos grandes de mulheres, e ela falando de amor, sexo e relacionamento, as mulheres começaram, meu marido tem que saber disso, meu parceiro tem que saber disso. E eu falei para ela, vamos marcar um só com os homens. Ela olhou para mim, ela falou, Márcia, se você conseguir isso, eu venho. Mas é muito difícil trazer os homens para esse tipo de evento. Falei, deixa comigo, meus pacientes, os maridos e tal, das pacientes. Marquei, Laura, depois de 2 meses veio o grupo de homens. E ela estava falando desse tema. Um senhor que eu atendia na época, uma pessoa muito divertida e tal, e não veio para terapia por questão sexual, não tinha nada a ver. Aliás, ele levantou a mão numa hora que ela estava falando das preliminares, e ele falou assim, posso falar uma coisa? Sabe aquele medinho que você fala, que ele vai falar agora, né? Ele era mega sarrista. E aí ele começou falando assim, em casa eu sou mais velho que a minha esposa, um pouco mais velho. Então eu tô aposentado, eu fico em casa boa parte do dia, tenho um dia tranquilo e a minha esposa trabalha. Desse jeito ele foi falando. Quando ela chega em casa, eu não vou pedir sexo. Poxa, ela trabalhou o dia inteiro. E os outros jovens, maridos todos jovens em volta, só olhando onde aquilo ia dar, né? Eu não vou pedir sexo. O que eu faço? Eu abro a gaveta do nosso criado mudo, pego um pote de creme que tem lá. E eu começo fazendo uma massagem nos pés depois do banho dela. Que mulher cansada recusa uma massagem nos pés? Na hora eu parei, meu marido tava, amor, tá escutando? Né? E aí ele continuou. Eu começo nos pés, dos pés eu vou para a perna, da perna eu vou para o joelho, do joelho eu vou para a coxa, aí eu volto para os pés, e aí eu vou, e aí eu volto. Uma hora ela pede o sexo, eu só entrei com a massagem. Quem pediu o sexo foi ela. E aí aquela coisa que ficou eu e Ana Canosa e 32 homens na sala assim, ó, babando. Porque é isso, né? Isso é a coisa do despertar o desejo. Então, tô aqui para uma intimidade que é uma massagem nos pés. Olha que delícia, um parceiro que está preocupado com o meu cansaço depois de um dia de trabalho. O sexo é consequência, né? E aí tem a ver com sexualidade, entender o que é essa interação, né, Laura? Não, e eu falo que, claro, essa ideia que ele deu, eu achei ótima, acho que bem bacana, deixar bem gravado isso. Né? Dá pra cortar e botar no Instagram da Conecta, isso. Só esse videozinho, amiga. É, só a ideia, né? Só a ideia, hashtag fica a dica. Fica a dica, né? Mas eu acredito que além de tudo isso, uma preliminar poxa, comprei isso porque tu gosta, né? Lembrei de ti em tal momento e trouxe pra casa. Vamos fazer tal coisa que eu sei que é algo especial pra ti? É isso. Eu sei que isso faz parte e como é gostoso, né, Fê? Ontem, né, eu fui buscar a Márcia no aeroporto e aí foi até engraçado porque eu chamo de gazela, né, as cancelas lá. E aí eu chego com o carro e a cancela abre, né? E a Júlia Mana tava do lado assim, nossa, Fer, né? Eu disse sim, é que o Dani já deixou tudo pronto pra eu chegar aqui e sair. E aí na saída eu disse pra Márcia, viu, Márcia, porque eu sou casada com ele? Ó, ele deixa todas as cancelas e se abrindo quando eu vou passando. Olha isso. E é esse carinho, né? Esse olhar, esse zelo. Quantas coisas que envolve essa troca? Vai ter briga? Óbvio, né? Às vezes a gente vai falar algo que talvez o outro se chateie, sem dúvida, né? Estamos todos fadados, talvez, a isso, né? Entretanto, de que forma a gente briga? E de que forma a gente organiza essa briga, né? De que forma eu fico chateada com uma postura e que eu exteriorizo isso? Quando o meu companheiro, a minha companheira, né? Independente do casal, quando ele fala algo, ele desabafou, uma frustração que ele viveu, como eu acolho isso e como nós organizamos isso? Então, é todo um contexto que, quando a Márcia fala, o sexo em si é a consequência, eu penso a mesma coisa com o dinheiro. E energeticamente tem uma ligação muito forte, né? Nessas energias. E até quem estuda aí sabe que está tudo conectado ao mesmo chakra do nosso corpo. Porque se o dinheiro for a razão de tudo, ou se o sexo for a razão, a gente perde todo o passeio. Né? Então, quando o dinheiro se torna uma consequência de tu fazer aquilo que ama, quando o sexo se torna uma consequência da convivência,
Tu não trata aquilo como o foco de tudo, mas sim como se ele fosse a consequência, né? Como se ele fosse o grande finale. É isso aí, é isso aí. Meninas, papo ótimo. Eu queria continuar falando, porque falar sobre isso sem pi é muito bom, né? Então, eu gostaria de agradecer vocês, deixar aqui um espaço para que cada uma possa fazer suas considerações finais dentro deste tema, né? Então, Márcia. Olha, Laura, eu fico pensando, né, se eu saindo daqui, o que que eu quero deixar para as pessoas, né, depois dessa passagem por Veranópolis e tal. E eu sempre falo que, assim, o não falar desse tema já é uma forma de educar. Então, a gente está lidando com tabus há muito tempo na nossa história, né? Que é o que a Fer falou, eu falo lá, Idade Média, o sexo era visto de uma outra forma, tá aí as obras de arte que mostram pra gente a liberdade de expressão, né, que existia. E depois a gente foi passando por fecha aqui, isso não pode, isso é pecado, isso é errado, isso é feio. E aí vem se transformando, né, e fechando nesse tabu. Quanto mais a gente deixa guardado, mais a gente reforça que é um tabu. Então, não falar sobre o tema é uma forma fortíssima de educar. É segredo, é guardado, deixa escondido. E isso a gente reforça e deixa mais vulnerável crianças e adolescentes para abusos. Porque é escondido, é guardado, ninguém vai falar. Como é que eu vou falar que alguém me tocou? Vão ficar bravos comigo. É o tio mais legal da família, eu vou contar que ele me fez isso e que eu me senti ofendida? Não vou. Porque é um tema que ninguém pode falar sobre. Então, vamos falar, né? Vamos falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente naturaliza. E, de novo, não precisamos falar do sexo, não precisamos falar de posições, não precisamos falar de termos ou de conceitos que vão passar da necessidade do cuidado com o corpo ou com a saúde. A gente precisa falar do geral, da autoestima, do cuidado do corpo, da saúde emocional e física, né, Laura? Acho que é isso que eu deixaria aqui para vocês. Agradecer o convite, foi uma delícia. Foi muito bom, muito bom. Inclusive, para quem quiser aproveitar e já seguir, né, é Márcia Benevides, né, no Instagram, que aí lá tem muita informação, muito conteúdo legal, né, e sempre são coisas que enriquecem, né, então a gente precisa estar em busca. Fer. Então, penso que para esse programa e talvez para todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente para pensar que não é o que, é como, né? De que lugar eu estou falando sobre isso? Posso ser vulgar nesse assunto? Sem dúvida, como em qualquer outro, né? Posso ser grosseira nesse assunto? Posso, como em qualquer outro. De que lugar a gente fala? Como a gente fala, né? E quando fala sobre o lugar de falar, qual é o meu posicionamento mediante a isso? Como esse assunto é para mim? Né? Olha quanta informação tem aí. Então, seja esse assunto sexualidade ou qualquer outro assunto, né? Qualquer outra das minhas saúdes, minha saúde financeira, minha saúde psíquica, né? De que lugar eu tô olhando para isso? Eu tô olhando para isso ou eu tô empurrando a sujeirinha embaixo do tapete? Né? Então isso é muito, muito importante, porque de tanto colocar a sujeirinha embaixo do tapete, daqui a pouco o tapete começa a levantar e tu tropeça, né? Então a gente precisa olhar para isso. E lembrando que cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, cada um tem um caminho, né? Não importa como tu chegues a mim, importa que tu chegue, né? Então olhar de qual caminho fica mais leve para mim. Né? De qual forma, vai ser com a Márcia, não, vai ser como o pastor da minha igreja, mas procura, né? Lembra que a gente precisa se ajudar, te ajuda que eu te ajudarei. Então nós precisamos do nosso lugar, de como for possível, olhar para isso. Maravilha. Fer, mais uma vez eu agradeço. Obrigada, todos Laura. esses temas especiais, esses convidados especiais, né? Porque realmente, que coisa boa poder aprender mais um pouquinho, falar sobre coisas que fazem bem, né? Então, agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até segunda-feira. Um ótimo final de semana.